começar perguntando se você acha que as eleições foram democráticas na Venezuela, que aconteceram no dia 28 de julho de 2024. Eu acho que não. Eu acho que nenhuma eleição, uma eleição que ocorre em um país sob estado de exceção, ou seja, cercado geopoliticamente, cercado militarmente, sob sanções econômicas severas, pode ser considerada democrática. Então, nem para um lado, nem para o outro. Então você está querendo dizer que a culpa da ditadura na Venezuela é a pressão internacional que a Venezuela sofre? Sim. Então você está querendo dizer que os prisioneiros políticos, a imprensa que foi fechada, as pessoas que ficaram em centros de torturas torturados, que as estatizações das empresas, que a miséria, que a fome é culpa do resto do mundo, não é culpa de Chávez e de Maduro. É isso. Só para a gente entender aqui como é que você pensa. Quero entender como você pensa. Deixa eu falar uma coisa para você. A Venezuela, até o ano de 2014, foi o país que teve os melhores, foi o país que mais melhorou seus indicadores sociais. Em 2014, não, só para eu entender, o que são esses indicadores sociais? Vou só dar um exemplo só. Para entender, indicador social, o que melhorou até analfabetismo. 2014? Okay, a Venezuela se tornou um território livre do analfabetismo em 2009 e 2010. Em 2014, a Venezuela é um país de monocultura de petróleo, o preço do petróleo caiu 300%. Então, isso levou ao quê? A uma crise cambial na Venezuela. Essa crise cambial levou com que a Venezuela fosse incapaz de comprar comida, remédio fora da Venezuela. Então, aí é um primeiro ponto. Segundo ponto, a partir de 2015, a Venezuela passa por sanções econômicas de fora para dentro. E, fora isso, a Venezuela foi expulsa do sistema de pagamento internacional. O que significa isso? Os dólares da Venezuela, ou qualquer moeda forte da Venezuela, ela não servia para que a Venezuela pudesse comprar remédio, comida, etc. Ou seja, isso gera uma crise cambial e gera uma espiral inflacionária muito grande. O que eu acho? Deixe os países como a Venezuela, Cuba, sem sanções econômicas. E vê o que dá. É verdade. Porque se é tão ruim, se eu sou socialista venezuelano, que eu tenho muitas críticas, eu tenho papers acadêmicos sobre isso, tenho muitas críticas a Cuba, muitas críticas à Venezuela, a forma como eles constroem suas economias. Mas se o capitalismo é tão melhor que o socialismo, por que os Estados Unidos, por exemplo, ou a Europa, insistem em coerções econômicas para matar uma população de fome, por exemplo? Você sabia que a Venezuela, por exemplo, não pode comprar remédio? Os Estados Unidos, os americanos tentaram deixar de vender vacina para a Venezuela, por exemplo, não deixa chegar lá. Por que se é tão ruim, deixa morrer por si só? Esse é o ponto que eu trago, entendeu? Sabe? A ditadura, porque é sempre isso, né? É sempre a dicotomia de ditadura e democracia. Como se os Estados Unidos fosse uma grande democracia, né? Ou seja, uma democracia que precisa bombardear povos inteiros, matar pessoas, matar velho e criança em Gaza, por exemplo, como acontece agora, como se fosse um exemplo de democracia. Né? Ou seja, sabe a diferença, por exemplo, entre o que o Hitler fez na Europa e os países que colonizaram a África, por exemplo? É que o Hitler... E o Stalin? E o Fidel Castro? O Stalin derrotou o nazismo. E vamos seguir em Venezuela. O Stalin derrotou o nazismo. Seguir em Venezuela. Porque senão mas a gente sai muito nazismo. do tema da não, o Stalin derrotou o nazismo. Passando pano. Você terminou seu argumento? Não passei pano, não. O Stalin derrotou o nazismo. Só isso. Tá, então ele fugiu do tema aqui mais uma vez. Não, eu respondi a sua pergunta. Falar, Elias. Então fala, claro. A gente acabou de ver aqui uma afirmação muito grave de alguém falando que a ditadura que acontece dentro da Venezuela, com gente que está sendo torturada em centro de tortura, é culpa das sanções econômicas de outros países. E não é culpa do Maduro e do Chávez, que lideraram esse regime comunista, socialista, que acabou com um país que era um dos mais ricos da América Latina antigamente. E aí, Elias, você até comentou na minha fala anterior que eu estava muito braba aqui falando com você. E isso, de fato, me tira do sério. Me tira do sério porque você está aqui para fazer corte para a rede social, para ganhar voto, para levar ideias que acontecem na Venezuela para dentro do Brasil. E isso me tira do sério. O problema porque, Elias, eu tenho uma amiga que ficou 551 dias num centro de tortura na Venezuela. Isso é problema seu. E escutar você falando que a culpa disso é dos Estados Unidos me tira do sério e devia tirar todo mundo do sério então, aqui. E que fique claro, se você mora no Rio de Janeiro, nunca deposite um voto num sujeito como esse que está passando pano para regime ditatorial. Não, quem passa pano para regime ditatorial aqui é você. Que a maior ditadura militar do mundo é os Estados Unidos. Eu falei que o momento dos Estados Unidos, que eu não esqueci a maior ditadura militar do mundo é os Estados Unidos. Vamos lá, mas enfim. Sem discutir bases militares. Primeiro, o que você acha sobre os presos políticos da Venezuela e a censura de todos os jornais e veículos de imprensa que acontecem sobre lá? Primeiro que a principal televisão de oposição, o principal canal na China... oposição. Da Venezuela, a gente está falando de Venezuela. Não, estou falando de Venezuela. O canal de televisão continua existindo. É o canal estatal, que passa desenho estatal, que faz Maduro ser um super-herói para as crianças. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Isso não é liberdade de expressão. A democracia... Aliás, você defende a liberdade de expressão? Claro que eu defendo. Defende? Como que funciona a liberdade de expressão na China? Oi? Por que o TikTok não existe na China? Sei que fui para a China sem querer, não. mas eu achei que você não iria responder isso. Primeiro você é um aberto defensor da censura. Primeiro que a China tem suas próprias Big Techs. E ela... O TikTok, por exemplo, um aplicativo chinês. Só uma coisa só. Que o chinês não usa. Ela vai determinar o que funciona lá dentro do nosso, como os Estados Unidos.
Os Estados Unidos não queriam comprar TikTok. Falando dos Estados Unidos. Estou falando da China. A China tem suas próprias Big Techs. Que proíbe o TikTok de ser usado pelos chineses. Isso é uma decisão soberana da China. E não dos Estados Unidos. Então, eu voltei. Até o argumento anterior eu falei que a cartada da soberania vocês usam para defender as maiores atrocidades. Como acontece na Venezuela. Como acontece no Irã. A gente viu lá um manifestante ser condenado à prisão, pena de morte em praça pública. Felizmente, graças à pressão popular, ele não foi. Mas sobre o argumento de soberania, vocês queriam que um manifestante morresse em praça pública. Primeiro que eu acredito que você tem que compreender a história dos processos. Os protestos do Irã tem causas econômicas, não tem? O que acontece com gay no Irã? O que acontece com gay no Irã? Pode ser gay no Irã? Eu acho que não. Uma pessoa pode ter liberdade sexual no Irã? Eu acho que não. Sabe a opinião das mulheres do Irã sobre as mulheres brasileiras e ocidentais? Vamos falar sobre as mulheres do Irã. As mulheres do Irã que até 30 anos atrás faziam faculdade, liam um livro, podiam sair de saia curta. As mulheres no Irã têm mais presença na universidade que nos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, ele está defendendo as mulheres no Irã que não podem mostrar o cabelo, senão são mortas apedrejadas. As mulheres no Irã... muito do limite aqui, você vai perder todos os seus votos. Quem está passando limite é você, pô. Você está falando que... Você fala que você não conhece. Você está falando que as mulheres do Irã são mais livres do que as mulheres do Brasil. Você não conhece, não falei nada disso. Você não conhece a história da Venezuela. Eu conheço. Você não conhece a história do Irã. Você não conhece a história da China. Você não sabe quem eu sou, você não sabe o que eu conheço. Mas você não demonstra conhecimento para cá. Vamos voltar a discutir as ideias ao invés de tentar atacar o adversário com essa tua tática barata de debate? Não é tática barata. Você não sabe quem eu sou, você não me conhece, não sabe que eu estudei. Não, o que você demonstra para mim até agora é um desconhecimento profundo da Venezuela. Porque você acha que um país sancionado é um país que vai entregar o quê? Elias, você prosperidade? Falou que lá existe uma rede estatal defendendo liberdade de expressão. Você sabe o que os jornalistas fizeram no ano passado? Eles desenvolveram uma IA para conseguir apresentar as notícias que aconteciam na Venezuela, porque eles estão sendo censurados e, se aparecer, seriam presos, como minha amiga foi. Então, é um mau caratismo tremendo você falar que tem liberdade de expressão na Venezuela que eu que desconheço. Sendo que você fala o que você quer falar e não tem coisa boa na Venezuela para você conseguir defender. A Venezuela está uma merda. O que eu defendo é o seguinte: retirem as sanções econômicas contra a Venezuela. Retira todas elas. Então retira todas elas, retira. Porque não tem como... Você defende que Edmundo Gonzalez seja presidente da Venezuela? Ele não foi eleito. Ele não foi eleito, então ele foi eleito. Houveram eleições, inúmeras ONGs já mostraram, não só ONGs como organizações internacionais. Por que toda a oposição... Houve fraude eleitoral, você está defendendo fraude eleitoral aqui. Por que todas as eleições... defendem fraude eleitoral é o Bolsonaro. Você está defendendo a fraude da Venezuela. Ele não está falando de Bolsonaro. Por que todos os partidos políticos de oposição reconheceram o Maduro presidente, menos Edmundo Gonzalez? Nenhum partido reconheceu. Todos reconheceram. Foi o Maduro, colocou lá 51% dos votos. Todos os partidos de Venezuela reconheceu, por exemplo. O principal partido de oposição, ele reconheceu. Não, é que você não conhece, você não sabe nem o que é ditadura, ou democracia, é uma coisa vaga, o ditador que manda e tal. Eu acabei de te falar que eu tenho uma amiga que ficou presa por ser oposição, 551 dias no centro de tortura. Eu tenho amigos meus. Maria Oropesa, procure o nome dela no Google. Eu tenho amigos meus que foram torturados pela polícia americana, por exemplo. Nem por isso estou falando aqui de que os Estados Unidos é uma ditadura. Mas você está falando que eu não conheço, estou falando que eu conheço. Não, você conhece o caso. Você não me conhece, Elias. Você não me conhece. Mas eu nunca li um texto seu, eu nunca li um livro seu. Exato, vai procurar, pesquisa. Eu vou procurar então. Mas o fato é que eu não conheço a sua produção. De que eu escrevi uma centena de artigos sobre Venezuela, mas isso não interessa, eu estou falando aqui as minhas ideias. Não interessa quem eu sou. Não, é isso, suas ideias são essas, parabéns por elas, entendeu? Parabéns, tranquilo, entendeu? Mas retire as sanções sobre a Venezuela. Porque não existe democracia possível, e Estado de Direito possível, e mesmo liberdade de imprensa e país sob ameaça externa. Os Estados Unidos, quando teve, por exemplo, o ataque de 11 de setembro, por exemplo, o que aconteceu logo em seguida? Baixou-se o decreto, diminuindo absurdamente as liberdades civis dos Estados Unidos. Ou seja, não existe liberdade onde tem ameaça externa. Do quê? Ele não escreveu. Desculpa. Tudo bem. Desculpa. Tudo bem. Aqui.